Essa semana eu fiz aniversário, fiz 36 anos. E bom, a partir dos meus 30 anos, depois que eu saí da CLT, que eu parei de trabalhar na indústria, eu comecei a trabalhar como empreendedor. Primeiro eu comecei a trabalhar com vendas, mas eu não vou contar essa história agora. Eu fui trabalhar como vendedor representante na empresa de um amigo empresário e não deu certo. Acabou que eu fui imaturo, fui iludido e chegou lá e não deu certo. A partir daí, logo depois, eu comecei a trabalhar com vestuário e abri a minha loja de roupa. Fiquei trabalhando 4 anos como lojista. Não foi bem 4 anos como lojista, porque eu comecei ali os primeiro e segundo ano como sacoleiro. Depois que eu fui trabalhar como lojista, que eu abri uma loja de roupa. Digamos que eu fiquei uns 2 anos trabalhando como lojista. E depois, acabou que eu não consegui prosperar. E agora eu comecei a trabalhar com locação de veículo, também trabalhando com venda, mas de maneira bem informal, também faço um pouco de Uber, enfim. Com base nisso, eu peguei esse caderno aqui, ó. Eu peguei esse caderno aqui e eu pensei comigo, quais são as minhas experiências de vida? E eu peguei esse caderno e escrevi, ó, minhas experiências profissionais. E eu comecei a anotar todas as experiências que eu tive de trabalho desde a época que eu era de menor, que eu comecei a trabalhar, desde os 8, 9 anos de idade, eu já trabalhava com meu falecido pai. Até a pré-adolescência, adolescência e assim vai. E assim foi, até hoje. E todo trabalho é uma experiência. E eu tive as minhas experiências. E eu fiquei pensando, no que eu sou bom? Qual área que eu poderia ter ou que eu posso focar para que eu venha ter bons resultados, me tornar uma autoridade? Foi aí que eu pensei, não, vamos esperar um pouquinho, eu vou pegar esse caderno e vou anotar. E eu vou compartilhar com vocês as áreas que eu tenho experiência profissional, ou que eu já tive experiência profissional. A primeira área foi ajudante de pedreiro. Meu falecido pai era pedreiro, então ele fazia vários serviços, não só de pedreiro, ele fazia serviço de carpinteiro também, ele fazia alguma coisa. Então ele fazia serviço de pedreiro, ele fazia serviço de encanadora. Lá no bairro onde a gente morava antes, ele fazia serviço para vários ali da vizinhança ali, e ele me levava junto e eu acabava que trabalhando, ajudando ele. Eu nunca, eu nunca quis aprender, porque eu não gostava, assim, eu não gostava daquele serviço braçal de às vezes fazer baldrame, fazer laje, carregar tijolo, fazer massa, essas coisas, tudo aí eu não gostava. E isso acabava que criando uma barreira de que impedia de eu ter interesse de aprender. Acabou que eu não aprendi nada. Eu só ficava de ajudante mesmo, ajudava ele louco para ir embora. Nem queria estar ali, queria estar fazendo outra coisa. Mas como a necessidade mandava, né? Então eu tinha que estar ali. Mas foi uma experiência que eu tive. Muitas vezes eu trabalhei com meu pai. Chegou um período depois da minha vida que eu confesso que o fato de estar junto com ele era prazeroso. Independente se fosse como servente pedreiro, como ajudante de qualquer outra coisa, carregando aterro, não importa. Eu já estava desfrutando, mas era da presença dele mesmo. Porque quando a gente é pequeno, a gente não tem muita maturidade. Depois a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e vai vendo quão maravilhoso é poder trabalhar com seu pai ali e ajudar ele e fazer algo maior para uma outra pessoa. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Eu sei que acredito que às vezes familiares não se dão bem trabalhando, mas pro meu pai, eu me dei bem trabalhando. Tem outras histórias de outros familiares que eu trabalhei que não deu muito certo, mas na época, pro meu pai, chegou um período que eu estava desfrutando. Mas quando eu era pivete, eu não gostava e acabei não aprendendo. Ajuda... Trabalhei de ajudante em ferro velho. Sim. Sabe aqueles ferro velho que compra material reciclado? Garrafa PET, latinha, alumínio, papelão. Todas essas coisas aí eu trabalhei, isso aí eu trabalhei na adolescência. Então, nesse período,
Ora, às vezes eu estudava num turno e trabalhava no turno. Por exemplo, eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde. Depois chegou um período que eu nem estava mais estudando, estava só trabalhando na reciclagem. Fazia lá a prensa dos papelão, ajudava a separar as latinhas, as garrafa PET, atendia os clientes, a descarregar os itens que os clientes traziam para vender e botar na balança para pesar. Ajudante. Então veja bem que foi mais uma área que eu não consegui me profissionalizar. Porque eu tive um conhecimento extremamente raso, porque o ajudante, ele é um auxiliar, ele não domina aquela área, ele apenas auxilia aquele que domina, que era o meu caso. Eu auxiliava o meu pai, que era pedreiro, que dominava, e depois aqui no Ferro Velho eu auxiliava o dono, que sim, que dominava toda a operação, tinha o conhecimento do que tinha que ser feito em cada área ali, e eu contribuía só mesmo com a ajuda, com o serviço braçal. Depois, ajudante de gesseiro. Isso eu trabalhei na minha adolescência também, muitos anos como ajudante de gesseiro. E eu também não gostava de trabalhar como ajudante de gesseiro, porque era um serviço braçal. Então você percebe que, apesar de eu não gostar muito de serviço braçal, era o que eu mais fazia porque eu precisava. Precisava, eu vim de família pobre, então eu precisava ter a minha grana ali para me poder comprar as coisas que eu queria, comprar uma roupa, comprar, sei lá, alguma coisa para me comer. E os pais dos meus amigos, a família dos meus amigos, eles tinham uma família mais estruturada que dava esse suporte para eles, patrocinava eles. No meu caso, eu tinha que trabalhar, eu tinha que conquistar meu próprio dinheiro. E parte desse dinheiro eu tinha que contribuir em casa. Foi assim que eu fui educado. Trabalhei muitos anos como servente gesseiro, mas eu não conseguia aprender. Chegou algumas coisas como gesseiro, principalmente acabamento. Gesso convencional, tá? Principalmente acabamento, eu não conseguia aprender. Eu não conseguia fazer com que as molduras ficassem bonitas ali na parte do remendo. Não conseguia colocar rápido, colar rápido aquelas molduras. Olha, eu tive muita dificuldade. E eu tive um colega que era bem complicado também, que acabava que... Sabe aquela pessoa quando tu vai fazer algo e tu não consegue desenvolver e essa pessoa começa a te criticar de uma forma que tu pensa assim, poxa, eu sou um droga mesmo, eu não vou conseguir evoluir nisso daqui, eu sou incompetente mesmo, sabe? Mais ou menos por aí. Mas eu não vou ficar contando história triste aqui no vídeo não, tá ok? Porque hoje eu sei do que eu sou capaz. Eu sei, e tu também que tá vendo esse vídeo, tu também é capaz. Mas eu só estamos interagindo. Depois, bom, nesse gesseiro, mais uma profissão que eu também só fiquei como ajudante, ou seja, não me profissionalizei, apenas alguém que dava suporte para alguém que, de fato, tinha o conhecimento. Trabalhei também de ajudante em eventos, festa, diversas festas assim, sabe essas festas regionais que muitas vezes o governo da região ali, a prefeitura da região, enfim, eles fazem essas festas regionais em alguns lugares públicos, parques públicos. Então, daí eles disponibilizam os pontos para os donos dos comércios que vão ser colocados naquele evento, para eles comprarem. Digamos que você quer botar ali um espaço de restaurante, um espaço de bebida, um espaço de um parquinho, um espaço de... Enfim, seja lá o que for. E eu trabalhei com um rapaz que ele locava um espaço para botar bebida. É bebida destilada, aquelas batidas, drinks, entre outros. E eu trabalhei com ele um bom período. Só que também eu era ajudante. Eu cheguei a aprender a fazer um drink ou outro ali na época. Cheguei a atender também, atendimento ao público, só que eu também era adolescente, muito envergonhado, ganhava pouco também, acabei não me desenvolvendo, não querendo seguir segmento. Não foi uma área que eu vi que eu não quis. Também, na época também, o meu superior também
não foi uma pessoa que me passou confiança e eu acabei me desiludindo, me desgostando e não quis mais. Mas foi também mais uma experiência que eu tive como ajudante. Nisso já são 4. A quinta experiência que eu tive, e essa eu tive por um bom período no decorrer da minha vida, foi auxiliar de produção, auxiliar de indústria. Eu trabalhei muitos anos na indústria metalúrgica, indústria automotiva, no chão de fábrica, fazendo serviços operacionais ali de ajudante, montagem, operador de máquina, essas coisas, sabe? Fiz muito disso, muitos anos. E acabou que em nenhum momento eu me matriculei em alguma escola. Quer dizer, me matriculei, mas acabei desistindo. Em nenhum momento eu me graduei ou concluí um curso profissionalizante. Não profissionalizante não, mas um curso técnico que me daria autoridade e conhecimento para determinada área na indústria metalúrgica, na indústria automotiva. Então eu sempre acabava me tornando um auxiliar de produção, um auxiliar de indústria, alguém que trabalha no chão de fábrica, que ganhava os menores salários. Os menores salários é para ajudante e para o pessoal que trabalha na limpeza, sabe? É isso. E eu ganhava os menores salários. E engraçado, sabe uma coisa? Que quando eu, nessa época que eu ganhava os menores salários, tinha a galera também que ganhava os menores salários, a gente se reunia ali e a gente ficava reclamando. A gente reclamava da empresa que não dava oportunidade, a gente reclamava do chefe, a gente reclamava de um monte de coisa, a gente reclamava do salário, só que a gente não focava. Muitas vezes a gente chegava atrasado, muitas vezes a gente botava atestado, muitas vezes a gente fazia corpo mole. Eu fazia muito isso. E por isso que eu não tinha resultado. Eu não era focado. Porque se a gente se torna uma pessoa focada, uma pessoa que tem um objetivo, não, é essa área aqui que eu vou trabalhar, eu vou procurar fazer um curso dessa área, e depois desse curso eu vou buscar um outro curso para agregar mais valor ainda, porque esse curso por si só é pouco, eu vou fazer outro, e tu vai empilhando cursos e conhecimentos, lendo livros, e experiência a ponto de tu se tornar alguém especialista naquela área. Que foi o que eu nunca fiz. E o pessoal do chão de fábrica, infelizmente, não faz, porque é uma questão de mentalidade. Mas não vou me deter aqui, vamos adiante. Então, a quinta experiência que eu tive foi ajudante de produção, auxiliar de produção, ou seja, não era alguém relevante, era uma pessoa que ajudava quem de fato tinha o conhecimento de um especialista. Depois chegou um período que eu até trabalhei como operador de máquina, mas qual máquina? A máquina que tinha na empresa. E hoje eu nem me lembro mais como é que opera essas máquinas, mas digamos que tu começa como um auxiliar de produção, depois vai indo e a empresa vai te dando oportunidade. A empresa pode te dar uma oportunidade de trabalhar numa máquina específica daquela empresa. E aí tu fica com um conhecimento específico daquela máquina. Mas muitas vezes aquela máquina só tem naquela empresa, tu vai para outra aí e já não sabe, entende? Então, mas o salário também não era grande coisa, mas é melhor do que um auxiliar de produção, do que um ajudante. Depois, com 30 anos, eu saí da indústria, né? E comecei a buscar trabalhar na área comercial, porque eu percebi que eu gostava da área comercial, desse negócio de vender, esse negócio de negociação, sabe? E eu busquei trabalhar na empresa, como eu falei antes, de um conhecido que já estava uma empresa, estruturando uma empresa. Ele me deu oportunidade, acabou que eu me equivoquei nos meus comportamentos e na minha expectativa, não deu certo. Voltei, saí de lá, trabalhei uns 2, 3 meses de servente, pedreiro e motoboy, e depois comecei a trabalhar como vendendo roupa. Comecei a pegar roupa de pouquinho em pouquinho, eu tinha uma moto, eu botava as roupas dentro da bag da moto e ia levar na casa das pessoas para vender. Para resumir, eu botei vendedor aqui antes, tá? Mas eu também trabalhei como motoboy. Aí vendedor. Vendedor, eu
eu trabalhei como vendedor, daí sendo um sacoleiro e depois um lojista. E aí consegui abrir uma loja e nisso, claro, quando eu abri a loja, eu tive que tive que trabalhar em várias áreas, porque era só eu. Por exemplo, eu tive que fazer a parte de compras, eu tive que achar fornecedor, enfim, tudo. Marketing, vídeo, tudo. Prospecção, tudo. Me deu, tu, essa experiência que eu tive com a loja, como lojista, me deu bastante casco, me deu bastante robustez, porque não era uma coisa só que eu tinha que fazer diversas coisas. Cansei muito, me desgastei bastante. E eu acabei que eu não consegui evoluir. Eu acredito que eu não consegui evoluir um pouco pelo amadorismo, assim, na parte de gestão. Que eu acredito que isso foi uma coisa que pegou muito, assim, para que eu conseguisse prosperar nessa área. E acabou que chegou um período ali que eu não estava mais querendo e não quis mais seguir. Bom, chegou um período ali depois que eu fechei a loja, que eu comecei a trabalhar como motorista Uber, trabalhei como motorista, e eu confesso que antes de eu trabalhar com Uber, eu dirigia, mas eu não dirigia tão bem. Não vou dizer que eu dirijo maravilhosamente bem, mas quando tu começa a trabalhar como Uber, tu dirige muito. E pelo fato de tu dirigir muito, tu acaba pegando confiança. Confiança para fazer uma longa viagem, sabe? Então isso é uma coisa que, de fato, nessa parte até me passou mais confiança, me deu mais experiência. Só que o Uber ganha muito pouco mesmo. Ele tá aqui como pouca coisa mais do que o ajudante, seria um operador de máquina. Seria um operador de máquina, o Uber. Ele é um pouquinho mais do que o ajudante, um operador de máquina. E daí eu botei aqui como lojista também. Então, vejam bem, todas foram essas as experiências que eu tive. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 experiências. Perceba que 10 experiências, nenhuma dessas 10 experiências é uma área de destaque de um especialista. Nenhuma dessas 10 experiências eu me tornei especialista. Um ajudante vai ser especialista do quê? Um ajudante não é especialista, um ajudante é um ajudante. Um auxiliar, um Uber. O Uber o que mais tem é Uber. Tanto que paga tripouco aí e o que mais tem é Uber. Entende? Operador de máquina. Mas hoje, com 36 anos, eu entendi que eu preciso só de uma área para eu ser acima da média. Uma única área para eu ser acima da média. Eu posso saber um pouco de cada área. Que nem quando eu trabalhei como lojista, eu fiquei sabendo um pouco de prospecção, fiquei sabendo um pouco de como montar vitrine, de como criar conteúdo, um monte de áreas ali eu fiquei sabendo e aprendi, fiz na prática de maneira rasa. Mas eu preciso só de uma área para eu me destacar, para me tornar um especialista. E é isso que eu estou buscando hoje. E por que eu estou fazendo esse vídeo? É porque justamente essa área que eu estou treinando, que é a área de oratória, a minha fala, a minha comunicação. Inclusive, se tu quiser deixar uma nota para mim, de 0 a 10, como é que tá a minha comunicação, quiser falar aqui para mim fazer um ajuste, feedback, teu retorno vai ser muito bem-vindo. Então, eu tô me especializando na minha comunicação para me tornar um perito acima da média. E claro, também estou lendo livros. Com certeza, isso tem que ler livros. Então eu estou pegando e usando esse meu tempo para desenvolver a minha comunicação. Sim, hoje eu trabalho com vendas, às vezes faço Uber, às vezes, e também tenho alguns carros que eu trabalho com locação de veículo, mas eu estou dando ênfase em desenvolver a minha comunicação, a minha fala. E a partir daí, com certeza, outras portas vão se abrir. E claro, botando conhecimento para dentro da minha mente. Se você é essa pessoa que, assim como eu, tem várias áreas, mas nenhuma área você é especialista, busque uma área
que você vê que você gostaria de fazer isso, de você gostaria de trabalhar isso. Por que que eu estou desenvolvendo a oratória? Porque eu vi que eu gosto de conversar, eu gosto de pessoas, eu gosto de me comunicar, sabe? Então eu pensei, não, vamos desenvolver minha oratória. Porque conversar, eu gosto de conversar até de graça. Já que eu falo, então vou falar bem então. Mesma coisa você. Se você tem uma área que você gosta de fazer à torta e à direita, se especialize nessa área. Invista nessa área. Que aí você vai se tornar acima da média. Bom, no vídeo de hoje que eu tinha para compartilhar com vocês são essas as informações. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado sugestões de livros que, se você é uma pessoa que, assim como eu, que busca se desenvolver, busca evoluir, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto.